Geralmente eu começo os vídeos com um memezinho, algo engraçadinho, tipo assim. Que delícia, cara! Mas eu acho que hoje não é o dia certo pra fazer piadinha. Bem, pessoal, volto com mais um vídeo. Demorou um pouco, mas eu trouxe outro vídeo de Rig Wossoro. Por que eu estava demorando tanto pra trazer vídeo? Porque eu tava ficando muito puto. Eu já vou explicar agora por que eu fiquei tão puto. Esses últimos 3 episódios foram ruins? Não, eles também não foram bem animados nem bem dirigidos, mas não estavam necessariamente ruins. O problema é que eu já tava ficando puto, porque o Yoshida se fingindo de trouxa, basicamente, ignorando basicamente a garota que ama ele. Desgraçado. Ninguém nesse anime presta. Tá, não é nível Mushoku, mas não presta. E foi por causa disso que eu parei de fazer vídeo? Não, não foi necessariamente por isso. Isso tá me dando raiva, mas não parei. E sim foi o roteiro querendo juntar Sayu e Yoshida. É, isso foi bem broxante. Só pra vocês terem ideia, eu entrei até em Macau com uma galerinha chamada Gado Animes, da Emília, do Zene e do Farlane Nagatoro-san TV. E bem, a gente basicamente discutiu e, por incrível que pareça, parece que é o sinal do fim do mundo, mas todo mundo chegou à mesma conclusão. Se o Yoshida ficar com a Sayu, ele vai estragar o final da obra, o autor no caso. E você pode falar, porque eu sei que tem muita gente que chipa os dois. E tem um probleminha, e eu não estou falando questão de idade. Ela está tendo 17, logo logo ela vai ter 18, então ela vai ser de maior e pode ficar com o Yoshida. Não é essa a questão, e sim com todo o clima que eles criaram em 90% da light novel, em 80% do mangá, em 70% do anime, que era uma relação de irmão-irmã, pai e filha. Basicamente isso. Não só isso, como eles iriam acabar quebrando isso, mas também como também o fato que basicamente vai contra tudo que o autor falou. O autor fez o maior escarcéu lá no Twitter, falando, não, leve isso a sério, essa história foi feita para representar um negócio real, que acontece muito no Japão, não fique pensando em adotar a garotinha desse jeito, que não é pra você ficar com ela, blá 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 blá. E ele está certo. Mas se ele basicamente no final fazer o Yoshida, que gosta de mulher velha e peituda, gostar da menina de 17 anos, não tão peituda, ele vai estar quebrando tudo que ele fez. Olha, uma solução para isso, em caso, se ele fosse ficar com ela, é passar um time skip de, sei lá, 3 ou 4 anos. Não questão de idade, mas de amadurecimento, porque ela ainda é uma adolescente, se você parar pra pensar, ela ainda tem pensamentos e outras coisas de adolescente lá no fundo. Então, deixa ela amadurecer, deixa ela se decidir, deixa ela se desenvolver, pra no final, quando chegar a hora, a gente sentir que ela pode ficar com o Yoshida. Aí seria uma boa saída, mas agora ele ficar com ela ia ser uma cagada, sim. E foi parcialmente por causa disso que eu não fiquei com vontade de fazer vídeo de Rig Wossoro. Eu tava puto da vida com o autor basicamente levando pra um caminho que, bem, quebra o que ele falou na bodega do Twitter e na contracapa da light novel. Entenderam? Porque eu tava puto? Entenderam. Não sei se eu mudei a opinião de muita gente, provavelmente não, mas assim, nesse vídeo agiu como um desabafo. Tô até melhor, olha, tô mais positivo. E agora eu vou deixar de ser positivo porque a gente vai falar desse último episódio. Os outros 2 episódios, como falei, foram empurrando a Sayu em cima do Yoshida. Teve até festival, episódio de festival. Teve muito episódio de festival recentemente, pra ser sincero. Mas a grande questão é que quem tava stalkeando ela era o irmão mais velho dela e conseguiu descobrir aonde morava o Yoshida e a Sayu. E sinceramente, se eu fosse esse cara, eu já partia pra porrada. E você deve estar falando, ai, você é ignorante. Cara, se minha irmã mais nova tivesse com um cara de 28 anos no apartamento há semanas, a primeira coisa que eu ia fazer é espancar ele. A não ser que ele fosse maior do que eu, que era bem provável. Aí eu só chamava a polícia primeiro, porque eu não ia aguentar na porrada não. Mas o cara começou bravo, mas até que entendeu o lado. E quando eu vi que ele não tinha feito nada de errado, glória a Deus, o FBI agradece, ele fica bem agradecido. Só que ele queria levar a Sayu pra casa, isso é óbvio. Só que explicaram todo o caso dela, problemas com a mãe, que eu já vou entrar nessa questão logo logo. Mas bem, chegamos a uma pequena conclusão. O irmão dela entendeu, mas queria falar com ela a sós. E bem, eles conversaram, chegaram no consenso. Ele vai deixar ela ficar aí mais uma semaninha, tá bom? Não vai contar que achou ela. Deixa ela pensar mais um pouco e se decide pra onde você quer ir. Se quer ir pra casa, se quer que eu arranje um lugar pra você, qualquer coisa do tipo. Mas se decide aí, fala com o pessoal aí, fica safe, tá? Porque eu entendo como é a nossa mãe. Ela, filha de uma puta. Eu te entendo. Vai pensando aí. Eu até pensei que o cara ia partir pra ignorância, que nem eu faria, por sinal. Mas não, o cara foi bem racional e deixou a Sayu com o Yoshida, o que eu não teria muita coragem de fazer, né? Mas tranquilo. E bem, ela decide finalmente falar pro Yoshida. Eu achei bem foda-se, tipo, essa cena. Tipo, do nada ela decidiu falar. Ela não queria falar antes de jeito nenhum. Mas agora, porque apareceu o irmão dela, ela não fica nem um pouquinho desconfortável em falar. Mas ok, ela chama a amiga dela, chama o Yoshida e a gente descobre sobre o passado dela, que é pesado. O único problema é que por causa
dessa direção meio mequetrefe, o passado ficou bem mais ou menos, mas em si a história é pesada. Inclusive, eu até perguntei algumas coisas pra um amigo meu que leu a Light Novel pra ver umas diferenças que tinha em relação ao anime, e eu vou falar aqui nesse vídeo também, tranquilo? E não é o Zene, foi mal, Zene. Não foi com você, o meu amigo que gosta de me traumatizar, que eu tirei essas informações. Mas bem, a gente descobre que a Sayu é muito bonita. Já sabia, né? Todo mundo já sabia disso. Mas não só isso, ela é meio que excluída da sala por causa disso. Porque ela não é aquela patricinha mimada, ela também não é aquela pessoa que é mega extrovertida, nada do tipo, ela é na dela. E esse é um problema, porque ela era bonita e da dela, então ela ficava no canto dela e todo mundo ficava com medo de se aproximar dela. E me lembrou um pouquinho a sinopse de Komi-san, sei lá, me lembrou um pouquinho. Até que uma garota foi conversar com ela e, bem, essa garota virou amiga dela. Isso é bem legal. As duas tinham uma relação boa e foi nos momentos que a Sayu mais sorriu, foi ao lado dela. Porque ela não se dava muito bem com a mãe dela. A mãe dela é uma bruxa. Não essas bruxas são legais. Essa bruxa, desgraçada. E o irmão dela não tinha como cuidar muito dela. Ele até realmente parece ser uma boa pessoa, mas ele não tinha como. Ele trabalha muito, então não tinha como ele cuidar muito dela. Dependia só da mãe. E a mãe dela, como eu falei, é uma bruxa. E bem, ela passava muito tempo com essa amiga dela, só que aí vem o problema. As meninas do colégio começaram a fazer bullying com ela. Bem, alguns garotos que as garotas gostavam, por exemplo, gostavam muito mais da Sayu. A Sayu é bonitona, né? Então, meio que elas descontavam a raiva dela na amiga dela que não era tão bonita, não tão popular, etc. Porque a Sayu tinha uns status na escola. E isso, eu vi gente criticando, tipo, não faz muito sentido. Cara, isso acontece muito no Japão. O pessoal não tem coragem de desafiar a pessoa que odeia, mas gosta de atacar a pessoa próxima a ela. Sim, é bem filha da puta mesmo, desculpa o palavreado, mas é bem isso mesmo. Inclusive, em Nagatoro-san, a gente zoou que o bullying lá não é pesado. Olha só que bullying, ele teve que pegar nos peitos dela. Mas o bullying do Japão é bem pesado, nível bullying brasileiro, se não pior. Lá eles realmente querem acabar com a tua vida. E é isso que fazem com a garota. Destrói os materiais dela, atacam ela, basicamente sujam ela no banheiro todo, faz ela chorar, vai atacando ela e ela vai se sentindo cada vez mais mal. E aí, se você assistiu o Wonder Egg Priority, você já sabe onde tá chegando essa bodega, né? E no final, né, não acabou chegando naquele negócio que a gente já esperava que ia acontecer. Um dia, ela tava na frente do terraço, num lugar meio perigoso que uma garota não devia estar. Na verdade, nenhuma pessoa devia estar. E a Sayu tenta calmamente falar pra ela sair dali, pra não tentar pular. Por favor, não faça isso. E bem, a Sayu meio que começa a ficar meio mal com isso, porque ela entende lá da amiga dela. Ela falava que talvez a Sayu estivesse passando por problemas também por culpa dela. Ela se culpava por tudo que tá acontecendo com a Sayu, mas ao mesmo tempo ela não culpa a Sayu pelo que tá acontecendo com ela agora. Mas na verdade ela se culpa pelo que tá acontecendo com a Sayu. É meio que o inverso do que tava acontecendo na verdade. E ela admite sim que ela é meio que uma fã da Sayu sim, e adora o fato delas terem se tornado amigas, porque ela sempre admirou a Sayu, uma garota tão esperta, bonita, parecia pra ela algo que seria inalcançável. Só que aí ela conheceu ela e se tornaram amigas, então foi uma coisa muito boa pra ela. Ela ajudou demais ela, mas ela não aguentava mais isso, então ela só pede pra Sayu continuar sorrindo sem ela. Aí rola a cena que você já tá pensando, ela pula dali. Depois disso a Sayu cai no chão e se arrasta pra ver se ela ainda tava bem e não. Na Light Novel, pelo que eu sei, descreveram como estava o corpo dela, e eu não vou descrever aqui, não é nem só questão de monetização, eu tenho limites do quanto eu quero descrever uma cena, e não uma cena de, bem, alguém tirando a própria vida, eu não quero descrever, mas mostra como estava o corpo dela lá, e é pesado, é levemente pesado, na verdade. Após isso, ela ficou semanas em casa em um estado de choque absoluto, com a mídia atrás dela, a mãe dela atrás dela e mais uma cacetada de gente atrás dela. É realmente uma vida bem triste mesmo, e ela tava mal da cabeça pra caramba depois disso. Qualquer pessoa ia ficar desse jeito. Mas, adivinha? Quanto mais mal ela se sentia, mais as pessoas iam atrás dela, e chegou num ponto que a mãe dela já tava tão enfurecida que culpou ela. Sim, a mãe dela culpou, dizendo que... Será que não foi você que matou aquela garota? Isso me irrita! Cara, que ódio. Top 10 mãe do anime, top 10 mãe que deviam queimar no inferno. Eu tô continuando a ficar mais puto ainda. Mas essa mulher desgraçada começa a culpar a própria filha. Ela não aguenta mais essa mulher desgraçada e ela sai daí. O irmão dela até tenta ajudar, dá um dinheiro, fica aí no hotel 2 semaninhas. Fica tranquilo, eu te dei 300 mil ienes. Olha a quantidade de grana. Fica quietinha aí, que depois de um tempo, quando você se decidir, eu volto pra te buscar. Você pode me ligar, tá?
Só descansa aí, fica tranquilo que eu sei como é a nossa mãe, uma maldita, tudo bem? E pelo que eu entendi, a mãe dela culpava ela por tudo que acontecia na vida dela. Talvez porque ela seria também mais bonita do que ela, seria uma garota perfeitinha. Eu não entendi direito essa parte, sinceramente. Me disseram que era mais ou menos isso, mas eu não vou confirmar nada. Mas a gente sabe que não tem justificativa porque essa mãe faz, então... já entenderam onde eu quis chegar. E aí, numa parte do anime que eles deviam ter dado mais uma aprofundada, né? Porque isso basicamente explica porque a Sayu ficou 6 meses fazendo aquilo com vários caras. Bem, quando ela tava sem o que fazer, ela tentava preencher, basicamente, esse tempo que ela ficou sozinha no apartamento lá daquele hotel, fazendo coisas que adolescente faz. Eu não vou, falar muito disso, não. O que até aí é normal. O problema é que ela tava tão vazia que esse ponto que ela começou a se viciar nisso. E isso se tornou um problema. Ela se tornou vazia e sempre por acreditar que a culpa é dela, ela continuou fazendo isso. Se tornou uma mania horrível pra ela, essas questões sexuais, etc. Então, ela primeiramente ficou viciada nisso. Isso já é um grande problema, principalmente na adolescência. Depois disso, acabou o dinheiro, acabou a bateria do celular, ela não entrou em contato com o irmão dela. Só que depois de um tempo ela começou a pensar, pelo que eu entendi na Light Novel, que ela não precisava, que ela não merecia nada daquilo. Então ela começou a pedir ajuda, né? Os caras ofereceram, na verdade, ajuda pra ela. Olha essa cara. Olha a cara desse desgraçado. Eles oferecem ajuda. Eu vou levar pra você na minha casa durante uns dias. Pode ficar lá. E depois de alguns dias eles começavam a pedir aquilo. Ou já no primeiro dia eles pediam aquilo. E depois de um tempo expulsavam ela quando o negócio começava a ficar feio. E aí você já sabe o que ela fazia com eles. E de novo, com esses impulsos autodestrutivos também, porque ela não se importava mais, achava que não merecia mais nada. Ela ficava se destruindo. Ela sabia que aquela vida ia destruir ela. E ela não ligava. Porque pra ela já tá tudo acabado, ninguém gosta dela, ela basicamente ferra a vida dos outros, né? Até ela conhecer o Yoshida e, como eu falei, por isso que ele não deveria ficar com ela, que deu um exemplo, senhor FBI, muito obrigado por ter criado o Yoshida, e bem, assim ela tá no momento. Ela fica um pouco mais aliviada de contar isso, mas todo mundo entende ela e dá um abraço nela, porque ela voltou a chorar de novo e de novo. O irmão dela finalmente ficou feliz, inclusive tem várias vezes no episódio que fala, ainda bem que nenhum adulto fez nada de errado com você, né? Nenhum adulto mesmo. Então, melhor ele não saber o que aconteceu nesses últimos 6 meses. E bem, o episódio se encerra com o Yoshida chegando a uma conclusão. O que eu vou fazer? Essa é a conclusão dele. Mas bem, foi isso que a gente descobriu da Sayu. O episódio em si foi bom. Como eu falei, um pouquinho mal dirigido, na minha opinião. Teve cena que podia ser bem melhor e o diretor não conseguiu fazer direito, na minha opinião, pelo menos. Mas comenta aí embaixo o que você tá achando de Higehiro, ou Hige Wosoru, o anime da menina mendigo. Eu vou ser sincero, eu até que tô gostando, mas tem esses probleminhas da saída do Yoshida que eu não curto. E também, o passado dela é triste. É realmente triste. Se você falar que não é triste, que é decepcionante, pelo amor de Deus, gente, não é todo dia que rola um arco de Shibuya 2.0. Mas a direção deu a desejar e não conseguiu passar toda a emoção que devia, principalmente em comparação à novel. É minha opinião, tudo bem? Mas bem, vamos ver. Fala aí o que você tá achando, se você ficou triste. Foi um pouquinho triste, mas eu fiquei com muito mais ódio dessa desgraça. Mas bem, bora mandar um salve para os membros. Primeiramente para os membros Maids, Ítalo César, Leonardo Rangel, Otaku Normal, Léo Gonçalves, Alan Silva, Heitor Isaac, Ezequias Holanda, Ace Kun e provavelmente a pedra que esmagou o Obito. E também os membros Night Rage, Dercius, Victor Fullbuster e também 10 Minutos. E por último, mas não menos importante, os membros Rei Mago. Primeiramente para o mais novo membro Rei Mago, Magna Solador, que é de fato Magna Sola, isso não é mais meme, de verdade não é mais meme. E também Matheus e Bruno Games. Muito obrigado se você se tornou membro, se torne membro para ajudar o canal. Eu espero que vocês, falou e falou!